Graça e paz, queridos discípulos de Um Novo Tempo, estamos novamente aqui para darmos início a mais uma célula abençoada para abençoar a sua vida, o seu lar e o seu coração. Temos certeza que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. E quando a palavra diz que clamarmos ao Senhor para Ele poder ouvir e restabelecer o seu propósito, e a gente faz com amor, com carinho, e pudemos presenciar isso nesse final de semana, naquele intenso período de oração, que começou no dia 1º, encerrou-se o dia 2, foi muito importante o nosso culto de final de semana, e nós temos visto aí a mão de Deus se movendo. Inclusive, vamos agradecer a Deus pela chuva que Ele já começou a mandar a partir de hoje, Nós já temos visto aí uma ação de Deus sobre a nossa terra, a nossa cidade. Vamos continuar orando para que Deus continue mandando chuva o suficiente para regar realmente a terra. E a terra já percebemos que já está recebendo a cura do Senhor, que isso é importante. Então vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por esta célula e pela sua vida também. Graças te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez poder, ó Pai, transmitir para os teus filhos, Senhor, esta palavra, hoje nesta noite de célula, noite de reflexão, onde vamos compartilhar uma porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Isso é prova do seu amor para conosco, ó Pai. Cada dia vivido é uma dádiva do Senhor para conosco. E nós te agradecemos pela vida de cada uma das pessoas que estão conosco, ó Pai, firmadas na mesma fé, no mesmo sentimento e no mesmo espírito fraterno e cristão. Eu quero, meu Deus, agradecer ao Senhor pela chuva que o Senhor enviou sobre a face da terra. Tu és digno de receber a honra, o louvor e a glória para sempre, Pai. Eu quero nesta noite oferecer ao Senhor os louvores que vamos entoar e também a reflexão da Tua Palavra, que o Espírito Santo possa trazer um nível de entendimento e revelação a cada um de nós, e também no momento de intercessões, que o Espírito Santo possa entrar em ação de uma maneira muito especial e que vejamos o poder de Deus se manifestando de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nesta noite, antes de nós começarmos já a adorar ao Senhor, eu gostaria de lembrar a todos que você pode fazer o seu pedido de oração. Se você fizer o pedido de oração no decorrer aí da célula, no final nós vamos estar intercedendo, estar orando. E quero lembrar também que o próximo domingo nós temos a ceia do Senhor. Não esqueçam, vamos ministrar a ceia. E também os projetos Alimente, Calce e Vista Mais Um. Faça parte desse projeto e seja abençoado por Deus. Vamos adorar ao Senhor nesse instante. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, ao teu nome, Senhor, para sempre. Um novo coração
coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. E somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, então, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu preciso de ti, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. E isso não só agora, mas até o fim da nossa caminhada, da nossa jornada. Então, nós, unindo as nossas forças, a nossa fé, nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus. E sempre na célula nós temos o Louvor Kids, o Momento Kids, que nós adoramos e louvamos o nome do Senhor. E hoje o Gabriel vai estar aí ministrando mais um Louvor Kids aí, né? Vamos lá então? Glória a Deus, se você conhece aí, adore ao Senhor, conosco, vamos lá. Grande Deus, aleluia. Em palavrinha só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Em palavrinha só, eu aprendi de cor, Deus é amor. E tem palavrinha só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Glória a Jesus, né? Dedicação aí aos nossos kids, nós não esquecemos de vocês, né? E aí 3 palavrinhas só, aleluia. E nós vamos estar fazendo uma meditação na palavra de Deus hoje, queridos, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 3. Repetindo, Isaías capítulo 40, versículo 3, e baseado neste versículo, nós escolhemos um tema
que diz o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Inclusive está escrito nesse versículo que eu quero ler com vocês aí. Repetindo, Isaías capítulo 40 e o versículo de número 3. Está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Repetindo, voz do que clama no deserto. Vai prestando atenção nesses detalhes que nós vamos ministrar sobre isso, tá? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Queridos, é muito interessante quando a gente para refletir a importância que a palavra de Deus ela traz para nós em termos de lições para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como igreja, no sentido de comunidade, de corpo vivo de Cristo, né? Muito interessante. E esta palavra profética que nós recebemos através do profeta Isaías, ele nos leva a um nível de responsabilidade cada vez maior, um nível de crescimento. E nesta reflexão, nós queremos compartilhar isso com vocês. A preparação do caminho, conforme está escrito nesse versículo, é uma convocação para aqueles que estão preparados e sabem trabalhar esse processo. Então, quando se trata de convocação, é uma chamada. É uma chamada. Então Deus está fazendo o quê? Uma chamada para aqueles que entendem essa chamada e estão preparados e sabem trabalhar nesse processo. Qual o processo? O processo de preparar o caminho. Não se prepara um caminho simplesmente para deixar ornamentado. Se prepara um caminho com um propósito. E nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito desse assunto aí. O Senhor confiou nas mãos da igreja, ou seja, na minha mão e na sua mão. Quando se fala igreja, eu não estou falando de um templo, eu não estou falando de uma construção, não estou falando do espaço físico. Quando se fala igreja, eu estou falando de vidas, eu estou falando de pessoas. Então o Senhor confiou nas mãos da igreja, nas nossas mãos, a tarefa de cuidar das coisas sagradas e solenes. Lembre-se que no Velho Testamento ele preparou os levitas. A função dos levitas era cuidar das coisas sagradas. A função deles, o ofício deles era voltado para o tabernáculo. Depois, quando foi construído o templo, a função dos levitas continuava no templo com o objetivo de cuidar das coisas sagradas. Com a igreja não é diferente porque somos sacerdócio. A Bíblia diz sacerdócio real, né? Então nós precisamos levar com muita seriedade esse processo do reino de Deus e não deixar que o adversário ele venha atrapalhar o curso em andamento desse propósito que Deus estabeleceu. O inimigo vai fazer de tudo para tentar atrapalhar, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar autoridades, ele vai usar política, ele vai usar o contexto social, ele vai usar todos os meios para tentar atrapalhar o curso desse projeto, desse propósito estipulado por Deus para a igreja, que é o quê? A expansão do reino, né? E o caminho precisa ser preparado para que o reino do Senhor venha a ser expandido cada vez mais. Analisando os detalhes que eu estou dizendo, quantos embaraços no meio do caminho e quantas questões de impedimento na jornada da igreja no decorrer da história, aliás, desde quando a igreja foi instituída até agora, a igreja enfrentou muitos impedimentos, muitas resistências na sua caminhada, na sua jornada. Por isso não podemos adormecer, ou seja, ficar alheio de qualquer situação. Nós temos que avançar com mais autoridade. Jesus disse, eu dou autoridade para a igreja. Jesus deu essa autoridade. E quando Jesus chamou seus discípulos antes de voltar para o Pai Celestial, ele disse, eu vos dou autoridade. Autoridade para vocês orar pelos enfermos, para expelir demônios, autoridade para realizar a obra do Senhor. E a Bíblia diz que cooperando com eles ia o Senhor Jesus. Então quando o Senhor disse, eu vos dou autoridade, primeiro ele se apresentou e disse para os discípulos, é-me dada toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Então só pode dar alguma coisa quem tem para oferecer, para dar. Então eu só posso delegar autoridade se eu receber uma autoridade ou se eu fui delegado uma autoridade sobre a minha vida. E o que aconteceu? O Senhor Jesus recebeu toda a autoridade que foi delegado por Deus Pai, e aí ele dá essa autoridade agora para a igreja. Então nós não podemos nos conformar, até o apóstolo Paulo citou isso em Romanos, não vos conformeis com este presente século.
Não podemos nos conformar com a mediocridade, com a mesmice. Nós não podemos retroceder. Não é porque vem uma luta ou uma dificuldade que a gente vai ficar, desculpe a expressão aí, mas que nem barata tonta, né? Roda para lá, roda para cá, sem sair do lugar. Não, a igreja tem um alvo, a igreja tem um caminho a percorrer e preparar. O rei está voltando. O rei está voltando e ele precisa achar o caminho preparado. O rei não pode encontrar um caminho despreparado, porque ele vem para buscar a sua noiva, e a sua noiva se chama igreja. Então é nossa função estar aí atentos aos acontecimentos e não deixar que nada venha impedir que cumpramos esse propósito de Deus para a nossa vida. E baseado nisso eu quero compartilhar algumas lições com vocês, ok? Então a preparação do caminho não é simplesmente um pedido humano, é uma ordem divina. Quando se fala em preparar o caminho, não foi simplesmente uma forma poética em que o profeta Isaías se expressou. Não, ele recebe do Senhor uma ordem, está muito claro aqui no texto, quando era para dizer, a voz era de um arauto que dizia, voz do que clama no deserto. Era uma voz profética. A voz da igreja é a voz profética. A nossa voz é uma voz profética. E essa voz deveria clamar para preparar o caminho do Senhor. Está escrito, preparai o caminho do Senhor. Não é um pedido, é uma ordem divina. O caminho precisa ser preparado. E preparado onde? Observamos esse detalhe aqui. Endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Ou seja, é um lugar que talvez ninguém dá nada, mas ali o Senhor tem um projeto. E se Deus tem um projeto, Ele pode transformar, fazer uma transformação de qualquer ambiente, de qualquer situação. Então é uma ordem proferida por Deus através do profeta Isaías, né? E eu quero tirar algumas lições a respeito disso, a respeito desse caminho. A primeira, o caminho não é comum. Então não é um caminho qualquer. Não é aquele caminho que a turma diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é todos os caminhos não. Todos os caminhos podem levar sim ao juízo final, ao juízo eterno de Deus. Isso eu creio está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos vão comparecer diante do trono de Deus para o julgamento. Agora, para a salvação, só existe um caminho. A Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome é o nome do Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então não é um caminho comum, é um caminho especial. É um caminho que se chama Jesus. Está fundamentado na palavra do Senhor. Então é um caminho que segue as prerrogativas do exigente. Exige-se algo para esse caminho. Esse caminho tem regras. Esse caminho, inclusive, não é largo. Esse caminho, ele é estreito. Ele tem regras, ele tem prerrogativas. E são exigências dadas por Deus, que precisa ter as logísticas de arrumação necessária. Não pode de qualquer maneira. E fazer as coisas do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que a sociedade pensa, ou de acordo com os ditames do mundo. Não é assim que funciona. Nós temos prerrogativas dadas pelo Senhor e nós temos que caprichar nessa logística de arrumação que são necessárias para estabelecer o caminho. Por que tudo isso? Pois um rei passará por esse caminho. Há um rei que vai passar por ele. E todo e qualquer desleixo será cobrado daqueles a quem a confiança fora depositada. Então, se eu recebi este legado, eu preciso ser responsável. Eu não posso cair no desleixo e deixar que as coisas aconteçam de qualquer maneira, né? Do jeito que tá aí tá bom, ou todo mundo faz, ou todo mundo pensa assim. Não. Qual é a vontade do Pai? Qual é os princípios da palavra? Ou quais são, melhor dizendo, os princípios da palavra? É isso que eu quero que você entenda. Então, quando se trata em preparar o caminho, gente, o caminho é de seriedade. De seriedade, é algo sério, é uma responsabilidade, com toda uma estrutura, né, de adereços espirituais em ordem, não no sentido físico simplesmente, mas voltado para o lado espiritual. É algo sério, onde o santo dos santos vai cruzar por ele. Já parou para pensar? O santo dos santos passando pelo caminho que foi preparado justamente para isso. É algo lindo e maravilhoso, e o Salmo 24 fala sobre isso.
O Salmo 24, versículo 9 a 10, né? Por isso que tem que ser sério a questão da construção desse caminho. Então o caminho é de seriedade, porque é o caminho para a entrada do rei, para a passagem do rei. E o salmista diz no Salmo 24, versículo 9 e 10, preste atenção, ou me acompanhe, ou anote aí para você ler depois. Está escrito, Salmo 24, versículo 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem vai entrar por esse caminho? Quem vai entrar pela porta? O Rei da Glória. Por isso que o caminho é estreito e a porta é estreita também, porque ali vai entrar não qualquer pessoa, ali vai entrar o Rei da Glória. E no versículo 10 diz assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha que coisa linda. Por isso que a gente tem que caprichar na preparação desse caminho, fazermos tudo para que o caminho esteja dentro dos padrões estabelecidos pelo Senhor. E é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, igreja do Senhor Jesus. Nós somos constituídos no mundo, instituídos nesse planeta para fazermos a diferença. E a diferença é através da palavra que nós precisamos fazer. Então, falando desse caminho, não é um caminho comum, ok? A segunda lição que eu quero partilhar com vocês: o caminho não é para qualquer um. Preste atenção. O caminho não é para qualquer um. Por ele ser o rei, ele mesmo se chama de caminho. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, repetindo o que eu citei agora na introdução, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Ele estava dando algumas orientações para os seus discípulos. E ele estava mostrando como chegar diante do Pai, como chegar aos céus. E quando alguém perguntou para ele, como que nós vamos saber o caminho? Como nós vamos saber para onde vamos? Então Jesus deu essa palavra. Por isso que está escrito, disse-lhes Jesus aos seus discípulos: eu sou o caminho. Ou seja, olhe para mim, olhe para a minha vida, para o meu modelo, aquilo que eu vim ensinar, porque eu sou o caminho. O próprio profeta Isaías profetiza em outra ocasião, dizendo: este é o caminho, apontando para Jesus, este é o caminho, andai nele. Então Jesus se apresenta como o caminho, né? Bem sabe o Senhor que os que o ornam e preparam não podem ser leigos, precisam ser homens e mulheres que conheçam o Senhor e os seus mandamentos. Então as pessoas que têm a responsabilidade de ornar esse caminho, não podem ser leigo no sentido de não conhecer a Deus, de não conhecer os mandamentos. Por isso que Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras, né, porque são elas que testificam dele. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque cuidais ter nela a vida eterna. O profeta no Velho Testamento deixou muito claro esta passagem quando disse, me parece que é o profeta Amós, ele disse: o povo de Deus ele erra, e até o Senhor usa o profeta para dizer: o meu povo erra porque não conhece o caminho, não conhece as leis, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, eles acabam errando. Então nós precisamos conhecer o Senhor. Outra voz profética que faz ecoar em relação a isso é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é nosso dever conhecer ao Senhor. Quando diz assim que a preparação do caminho não é para qualquer um, realmente tem pessoas que precisam conhecer aquilo que Deus quer, conhecer a vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E para conhecer esta perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente. Vou usar uma expressão que o Júlio conhece aí, né, Júlio? Eu preciso cambiar a mente, né? Eu tenho que mudar totalmente a minha maneira de pensar. Tem pessoas que não querem mudar a sua maneira de pensar, não quer mudar a sua concepção das coisas. Queridos, a nossa mente precisa ser renovada para sermos um desses que vai preparar o caminho do Senhor. Pois suas instruções, falando de Deus aqui da palavra, não podem ser quebradas nem negligenciadas. Tudo aquilo que Deus deu como instrução não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado de maneira nenhuma, espécie alguma. Não basta dizer: eu conheço, eu sei que está escrito. Isso não basta. Nós temos que praticar. Jesus disse certa vez que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, temos que ser praticantes da palavra. Está escrito também no
no Evangelho de Mateus, quando Jesus está dando aquele discurso tremendo, chega no Evangelho de Mateus, Jesus, ele diz o seguinte, falando de dois homens, um que construiu sobre a areia, um construiu sobre a rocha, e Jesus diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, não coloca em prática. Então ouvir simplesmente é uma coisa, colocar em prática é outra coisa. Então nós precisamos, levar a sério isso. Ele é o único, por isso o caminho que tem que ser exclusivo para ele, porque ele é o único. Deus não aceita dividir glória, Deus não aceita dividir nada com ninguém, no sentido de adoração, de glória, tudo pertence a Ele. Ele se apresenta diversas vezes na Bíblia dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, diversas expressões, e tem uma delas que ele diz assim, a minha glória a outrem não darei. Eu não divido a glória com ninguém. Então a glória ela é do Senhor. Então quando se fala em preparar o caminho do Senhor, eu preciso entender qual é a vontade de Deus, quais são os princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Então não podemos fazer caminhos de qualquer maneira, simplesmente com tiras facilitadoras, onde o rei não seja exclusivo nele. Quando eu me refiro a tiras facilitadoras, ou seja, aquele caminho, por exemplo, que ele vai se adaptar com qualquer pessoa, não é assim que funciona. As pessoas precisam se adaptar ao caminho. Não é o caminho que faz se adaptar às pessoas, não funciona desta maneira. O princípio de Deus é diferente. O nosso rei, ele é exclusivo, o nosso rei é único, e ele vai entrar por esse caminho. Então ele vai exigir que esse caminho esteja preparado, devidamente preparado. Então a sua vida precisa estar preparada, a minha vida precisa estar preparada. Eu não posso me conformar com esse presente século, eu não posso me conformar com os discursos que a gente ouve por aí afora. Não é dessa forma. Eu preciso sim ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e descobrir qual é a vontade do Senhor para a minha vida e reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Ele é exclusivo, Ele é o meu rei, aleluia. O profeta Isaías no capítulo 44, versículo 6, achei impressionante esse texto e quero compartilhar com vocês também, repetindo, Isaías 44, versículo 6. Esse texto, ele é muito tremendo, onde faz uma apresentação do Deus que nós servimos, do rei, e ele fala sobre isso, olha só, verso 6, Isaías 44. Assim diz o Senhor. Queridos, vai prestando atenção justamente no que está escrito. O próprio Deus, usando o profeta Isaías, diz assim, assim diz o Senhor. E continua, Rei de Israel. Não era um Senhor qualquer, era o Deus verdadeiro, Rei de Israel. Continua, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Olha que apresentação. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ou seja, não existe outro ser maior. Por isso que quando Deus jurou para Abraão, ele jurou por ele mesmo, porque não havia outro maior por quem depositar a sua palavra. E é interessante observar esta passagem bíblica, porque no livro do Apocalipse, quando Jesus ressurreto, já com o corpo glorificado, ele se apresenta, o apóstolo João, na ilha chamada Pátimo. Uma das coisas que ele se apresenta e diz, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, Ômega a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está dizendo? Eu sou o início e eu sou o fim. Todas as coisas subsistem por mim. Por isso que a Bíblia diz que nada do que foi feito, simplesmente se fez, foi por Ele. Foi através dele, por meio dele, para a glória dele, Nada se fez por acaso. O evangelista João, ele libera isso no seu evangelho, falando que todas as coisas foram feitas por ele, sem a vontade, sem a permissão, nada do que foi feito se fez. Então, não é um caminho qualquer. Está vendo quem vai passar por esse caminho? E isso que eu estou dizendo para vocês vai muito além.
vai chegar um tempo que a Bíblia diz, inclusive, que quando Jesus estabeleceu o seu reino milenar aqui, que até os montes vão se aplanar, principalmente próximo a Jerusalém. Aqueles vales que tem lá vão ser tudo coberto, vai ser cheio, e vai ter uma linha reta para entrar em Jerusalém. É porque o Rei da Glória vai entrar por lá. E o Salmo 24 vai acontecer de uma forma muito clara. Outra lição que eu quero tirar sobre o caminho, que nós estamos trabalhando com vocês, o caminho tem um propósito. Vou repetir, o caminho tem um propósito. Esse caminho foi feito com o propósito de um encontro. Foi feito para um encontro, né? O noivo, Jesus, o noivo, vindo, prontinho, ornado, com o seu turbante, buscando a sua noiva, igreja, que está preparada adequadamente no altar. Olha que cena espiritual linda. A noiva precisa estar intacta, ela precisa estar ornada, ela precisa estar linda, ela precisa estar bela, ela precisa estar preparada, ela não pode estar com suas vestes sujas, não pode estar com as vestes manchadas, ela tem que estar maquiada, adornada, ela tem que estar perfumada, ela tem que estar preparada e ela tem que estar no altar, porque aonde o noivo vai encontrar a noiva é justamente no altar. Estou falando no sentido espiritual, e quem vai levar esta noiva ao encontro do noivo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você parou para pensar nisso? Ser levado pelo Espírito Santo de Deus para encontrar o Senhor nos ares. Então, espiritual, que o encontro da noiva vai ser, Gabriel, no espiritual, no reino espiritual. Coisa linda de se ver quando a gente começa a meditar sobre isso. Por isso esse caminho tem que ser muito bem preparado. Por isso, está no propósito de santidade, ornado com vestes de verdade e justiça. Amém. O propósito é encontrar uma noiva linda, pura, sem manchas, sem defeito e sem rugas. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Senhor. Por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, quando nem sabemos orar, ele nos ajuda na intercessão, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. E Jesus falou que quando ele viesse, ele estaria conosco, nos consolando, ajudando, confortando e abençoando de uma maneira toda especial. E para embasar o contexto que eu estou abordando, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, olha o que ele escreveu. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, está escrito, falando da noiva, referindo-se à igreja do Senhor Jesus, para a santificar. Então a santidade precisa estar em nós, a santidade precisa estar na igreja, porque não tem como um caminho ser preparado sem santidade, até porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então um dos adornos que precisa haver na noiva é a santidade, por isso que está escrito para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então nós somos limpos pela palavra. Por isso que Jesus disse, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. É através da palavra. Então a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra nos deixa pronto e preparado para encontrar-se com o Senhor. Quando se fala em estar lavado, significa purificação. Então a igreja precisa ser purificada de qualquer contaminação que venha de fora, ou do mundo, ou da sociedade. Ela precisa estar totalmente limpa. E o versículo 27 continua, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então ela vai se apresentar não como uma pessoa qualquer, mas vai se apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula. Aleluia! Isso significa radiante. Quando fala assim gloriosa, aquele andar altaneiro, né, com a fronte erguida, né, com aquele sorriso nos lábios, sem mácula, nada maculando, contaminando, distorcendo, né, a igreja do Senhor Jesus, mas sem mácula, nem ruga, ou seja, muito bem ornada, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, que está escrito
na palavra. Então a igreja só prepara o caminho se ela entender o que está escrito na palavra: ser santa, santidade, e irrepreensível, ou seja, que guarda os princípios, que anda pelos princípios, que ensina esses princípios, né? Então, quando vejo essa preparação, vejo a igreja voltando ao propósito. Quando o coração da noiva está mais sedento e apaixonado pelo noivo, sem negociar suas convicções e sendo mais responsável do que era para que seus atos sejam de justiça e suas ações de verdade. Isso me impressiona. Eu fico maravilhado quando a igreja tem esse nível de sensibilidade, quando ela volta ao propósito original de Deus para a sua vida, ela se apaixona. E uma igreja apaixonada, ela é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que jejuma, é uma igreja que paga o preço, uma igreja que está disposta a buscar esses atos de justiça e santidade sobre a sua vida, é uma igreja que está revestida pela graça do Senhor e sendo ungida pelo Espírito Santo de Deus. E aí ela pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, exalando o bom perfume de Cristo, aleluia, a unção gloriosa do Senhor sobre a sua vida. Então, nessa preparação do caminho que estamos abordando, nessa preparação, o Senhor nos mostra que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar no ermo as suas veredas. Além da preparação que está como responsabilidade nossa, ele diz, presta atenção nesses detalhes, nesses ermos. O que quer dizer os ermos? Lugares desprezíveis. Ou seja, são pessoas que às vezes ninguém dá nada por ele, Gabriel, ou por ela. É essas pessoas que serão alcançadas, que serão atingidas. Lugares ermos aqui na Bíblia está dizendo de lugares desprezíveis. Lugares que as pessoas às vezes nem acreditam que vai dar alguma coisa. Já viu aquela expressão que às vezes o pessoal diz assim, aquela pessoa lá não tem jeito, aquela pessoa vai morrer assim mesmo. Eu já orei tanto para aquela pessoa, não perca a esperança. Vamos continuar orando, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então endireitai o caminho aonde está torto. Onde tem um caminho reto não precisa endireitar. Quando a Bíblia diz preparar é porque não está preparado. E quando diz endireitar é porque precisa se alinhar, né? Então nesses ermos, lugares desprezíveis, endireitai. Ou seja, ninguém deverá preparar o caminho do Senhor sem primeiro endireitar as áreas tortuosas da sua vida. Então eu preciso primeiro endireitar, alinhar, fundamentar, estabelecer a minha vida para com os princípios da palavra, e assim eu posso endireitar os caminhos do Senhor. Eu posso levar vidas nesse caminho. Eu posso conduzir vidas a chegar-se perante o Senhor. Eu posso ser referência. Eu posso ser modelo. O apóstolo Paulo disse certa vez, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo, eu estou olhando para Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver Jesus em mim. Esta é a responsabilidade nossa. Não é dizer para as pessoas simplesmente olhem para Jesus. Claro, preciso olhar para Jesus, mas eu preciso representar Jesus. As pessoas têm que olhar e ver Jesus na sua vida e na minha também. Por isso que nós temos que ser diferente, é nesse contexto, né? Esse é o nosso tempo, igreja. Esse é o nosso tempo, queridos irmãos. Deus vai nos preparar e nos capacitar para prepararmos o caminho do Senhor. Não perca esse tempo. O que está acontecendo agora, em que o mundo foi abalado, o Brasil está sendo sacudido, eu creio que Deus está trabalhando. Até porque tem um louvor que diz que ele trabalha no silêncio. Eu acho que a Cassiane que canta, não sei se você lembra disso, quando Deus fica em silêncio é porque está trabalhando, né? Quando Deus está em silêncio, sabe por quê? Ele está trabalhando. Então, quando Deus não responde a alguma oração, quando Deus, às vezes, você acha que ele está longe, ele está te ouvindo, fica calmo, fique tranquilo, como diz o Júlio, porque Ele está trabalhando. O nosso Deus está trabalhando, Ele sabe como trabalhar. Então, grave isso no seu coração. Esse é o nosso tempo, é o tempo da igreja, é o tempo da colheita, é o tempo dos desafios, mas é o tempo que nós vamos receber mais de Deus sobre a nossa vida. E quem vai nos preparar, quem vai nos capacitar é o Espírito Santo de Deus. E estando cheio do Espírito Santo de Deus, com certeza nós vamos preparar o caminho do Senhor. E vamos entender que nós também seremos uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama onde não tem vida.
mas clamando para ter vida. É a mesma voz que o profeta Ezequiel, ele levantou a sua voz no vale de ossos secos. Não tinha vida, era um lugar deserto, só tinha ossos secos. Mas Deus disse, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou sobre esses ossos. E a Bíblia diz, profetiza para que viva. E ele profetizou e eles viveram. Eu quero dizer que a nossa função, igreja, é profetizar vida para o Brasil. É profetizar vida sobre as nações da terra. Porque Deus pode agir, se ele agiu no vale de ossos secos, ele pode agir no nosso meio, no nosso Brasil. E cheio do Espírito Santo, você pode liberar a palavra, porque o vento vai soprar. E quando ele soprar, a Bíblia diz que virão vida, virão nervos, virão carne, e eles serão cheios da graça e do poder de Deus. E assim o caminho do Senhor será preparado. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero que esta palavra fique gravada no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor com louvor, depois nós vamos fazer os pedidos de oração. Amém? Querido Pai que estás nos céus, como é importante meditarmos a tua palavra. Quantas lições importantes temos na tua palavra, que nos leva a entender propósitos, planos do Senhor, ó Pai, para com a igreja e com a nossa vida. Que em meio às dificuldades que enfrentamos, Deus sempre tem um plano e um propósito. E sempre é o plano e o propósito de Deus que vai prevalecer. Nos ajuda a entender, Pai. Purifica os nossos lábios para não reclamarmos, não murmurarmos, ó Pai, mas te adorarmos e te louvarmos. Que nós sejamos preparadores do caminho do Senhor. Porque o rei está voltando. Comecei falando e quero concluir falando. O rei está voltando. E que nós possamos preparar esse caminho com muito amor, com muito carinho. Preparar as pessoas para esse encontro glorioso com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Como disse o profeta Amós para o povo de Israel, quero vos dizer nessa noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E eu digo, prepara-te, ó igreja, Israel espiritual de Deus, para encontrares com o teu Deus. Que esta palavra fique gravada no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você que fez o seu pedido de oração, você pode estar atento que nós vamos estar clamando e orando com todos vocês dentro de alguns instantes. E quero vos lembrar, não esqueçam, domingo próximo que vem, nós vamos ter a ceia do Senhor. Vamos ministrar a ceia online também. Eu gostaria que cada família pudesse preparar aí o pão, o suco de uva, né, com a sua família reunida em volta da mesa. E nós vamos ministrar online. Na hora nós vamos consagrar, santificar, e você vai partilhar com a sua família. Você, sacerdote da casa, você é responsável para ministrar sobre a sua família. E se tiver alguém, que a mulher é responsável pela casa, pelo lar, talvez o esposo não seja crente ou não esteja em casa, você pode fazê-lo em nome de Jesus. Se você for a única pessoa e se você estiver sozinho, faça isso que Deus vai te abençoar também, ok? E o projeto Alimente, Vista e Calça mais um, que é muito importante. E lembrando que no sábado também, às 19h30, nós vamos ter um momento especial. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos estar adorando o nome do Senhor Jesus, né? Lembrar que antes de adorarmos aqui, vai ser uma homenagem para as mães no sábado, né? Exatamente. Vamos convocar todas as mamães. Ainda bem que a nossa produção aqui está nos... No sábado próximo agora nós vamos fazer um culto bastante especial, porque nós vamos fazer uma homenagem, mesmo sendo online, mas uma homenagem específica para as mães, que a gente sempre faz. Amém? Adorando ao Senhor Jesus, vamos lá, meu querido? Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, é de Deus está bem. Em casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para viver Jesus. Conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus.
aquele que tem os meus mandamentos, Deus guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado do meu Pai, que eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. A Ele. Eu me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos, Deus guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, que eu também o amarei e manifestarei a Ele. Jesus, glória a Deus. Aleluia. A melhor coisa é guardar o mandamento do Senhor, obedecer os seus mandamentos, para que nós tenhamos as nossas orações respondidas pelo Senhor. E nós vamos estar orando nesse instante pelos pedidos de oração, orando pela nossa nação brasileira, por todas as nações da terra, que é o nosso dever, orar pelas autoridades para que vivamos em paz conforme a Bíblia nos recomenda. Amém? Oremos nesse instante. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer e te louvar por mais este momento de célula que nós apresentamos ao Senhor nesta noite, esta reunião, esta reflexão, esses louvores ao Pai. Quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que receberam esta palavra, que estiveram conosco adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Guarda, protege, abençoe cada discípulo, cada família. Eu oro pela nossa amada, querida igreja, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos discípulos, ó Pai, de cada família, onde quer que estejam, que sejam tocados, alcançados pelo grande poder do Senhor. Eu quero colocar diante de Ti alguns pedidos de oração que chegaram em nossas mãos. Nós vamos orar em favor de José Ferreira Bispo, pela recuperação da sua saúde. Fomos informados que ele fez uma cirurgia no dia de hoje, para que o nosso Pai Celestial estenda as mãos para que haja uma restauração na vida do irmão José, ó Pai. Alcança com poder, com graça, com unção. Meu Deus, também a irmã Leonício, ó Deus amado, que o Senhor venha alcançar com poder, autoridade e unção, ó Pai. O Senhor é poderoso para restaurar a saúde física da tua filha e realizar o milagre na sua vida de uma forma toda especial. Nós vamos orar também pelo Mateus, que a irmã Neuzi pediu oração ao Pai, para que houvesse uma vaga, um espaço para que ele fizesse tratamento aqui em Curitiba, que o Senhor possa estender as tuas mãos santas e de poder ao Pai, que esta vaga apareça em tempo oportuno. Oramos também pela vida do irmão Nilson, Pai, e toda a sua família, guardando, confortando, consolando e abençoando de uma forma toda especial e de uma maneira poderosa. Eu quero orar nesse instante, ó Pai, em favor de todos os nossos vizinhos aqui, ó Pai, da rua onde moro. Meu Deus, todos eles sejam alcançados, tocados pelo Teu poder, pela graça, que o Senhor venha salvar, venha libertar, venha transformar. Nós repreendemos, meu Deus, toda e qualquer ação maligna, meu Deus, na vida de quem quer que seja, que haja libertação e transformação de vidas. Também eu oro pelos vizinhos, ó Pai, aonde quer que os Teus filhos aí moram, sejam em condomínio, ou seja, em ruas abertas, ó Pai, que o Senhor venha guardar, proteger, salvar e transformar. Meu Deus, aonde os Teus filhos estão, eu creio que há um facho de luz, uma tocha de luz acesa, que é a presença gloriosa do Espírito Santo, ó Pai, para fazer a diferença onde quer que eles estejam e que a glória do Senhor esteja sobre aquele lugar. Nós oramos, meu Deus, pela paz de Jerusalém, oramos pela paz de Israel, que haja proteção, que haja livramento, que haja segurança do Senhor com os Teus filhos, ó Pai. Nós oramos pela nossa nação brasileira, que a nossa nação seja tocada pelo grande poder de Deus. Sempre temos orado por uma nação justa, que o Brasil seja reconhecido por
ser uma nação justa, onde a justiça divina, acima de tudo, esteja imperando e operando em nossa nação brasileira. E tudo aquilo, meu Deus, que tem sido feito para atingir a nossa nação, para prejudicar a nação brasileira, qualquer plano, ó Pai, feito inclusive às escuras, no secreto, seja trazido à tona, seja revelado, porque a tua palavra diz que não existe nada escondido que não haja de ser revelado. Eu coloco a vida do nosso presidente da República em tuas mãos, ó Pai, a sua casa, a sua família, guarde e protege a vida deles, venha blindar contra qualquer tipo de doença e de enfermidade, que eles possam ser protegidos pelo Senhor. Abençoa o plano de governo, que o Senhor venha dar diretrizes, ó Pai, e que seja sensível a ouvir a voz do Senhor, o nosso presidente. Eu coloco a vida de todos os ministros, ó Pai, inteiramente em tuas mãos, para que eles possam andar alinhados com as diretrizes que o Senhor dá para o nosso presidente da República, Senhor. Meu Deus, que sejam direcionados pelo Senhor. Eu abençoo nesse instante todas as demais autoridades constituídas, lideranças, essas governanças, ó Pai, para que eles não venham sair fora da diretriz que o Senhor tem dado. Meu Deus, clamamos por um país que volte à normalidade, para o Estado voltar à normalidade, que a nossa cidade volte à normalidade o mais depressa possível, que a economia, meu Deus, da nossa cidade, Estado e nação possa se equilibrar o mais depressa possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abre portas, supre necessidades, ó Pai, eu creio nesse milagre que eu estou citando agora. Eu creio no Deus que eu sirvo, porque é um Deus de milagre, e nós clamamos pela tua infinita graça e misericórdia, porque o Senhor tem o poder para fazer mais do que pensamos ou imaginamos. Venha nos dar, ó Pai, pela tua infinita graça, uma semana de bênçãos, conquistas e vitórias. Dá-nos vida, saúde e disposição para cumprirmos a nossa agenda e as nossas programações. Que esta for a vontade do Senhor. E que o povo de Deus fique em paz de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. O irmão Miguel vai orar o Pai Nosso hoje. Está por aí o irmão Miguel, não? Então eu convido o irmão Miguel para vir aqui e orar o Pai Nosso, e daí nós vamos encerrar a nossa célula em nome do Senhor Jesus. Vem cá, irmão Miguel, pode orar o Pai Nosso em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, e assim nós encerramos a nossa célula em nome do Senhor Jesus. Amém. So often at night, with something to read and something to write. In the silence, my mind is free to think of the ways that God has blessed me.